nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 21, os falsos profetas da erraticidade, item 10. Então vamos à leitura desta parte do nosso estudo. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitarem. E para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam, sem escrúpulo, de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros, a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque, em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convide comigo, pois, que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, ou é sempre pelo bom senso das massas, e está ainda aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número de seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina em um círculo restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e tê-los sob a sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder que, déspotas públicos ou privados durante a sua vida, querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiais de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevam cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição. De outro lado, crede bem que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a estes ou aqueles com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se está obsidiado, e a obsessão manifesta quando um médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência,
Todo médium, todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que, de outra parte, estão sujeitos a práticas que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar e não deixar comprometer a toda hora. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a absurdidade e o erro. Um médio pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes de grupo, as comunicações dos principais médiuns que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, 1862. Então, irmãos, após a leitura, nós vamos ter conosco nessa noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, os amigos Vicente Cardoso e Francisco Assis. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Muito boa noite, amigos do Ideal Espírita. Boa noite aos nossos amigos internautas, ao nosso amigo Dr. Francisco, nosso companheiro desta noite. Queremos agradecer a presença carinhosa de todos vocês que aqui se encontram e aos nossos amigos internautas que estarão nos vendo em outros momentos. A temática desta noite é uma continuidade que nós estivemos aqui logo no início do mês, falando sobre a questão dos falsos profetas. E hoje, os falsos profetas da erraticidade. Inicialmente, é importante salientarmos a todos o que é erraticidade. Nós falamos muito na Casa Espírita alguns termos que às vezes não fica muito claro para todos. Erraticidade é a condição de espíritos que hoje estão no mundo espiritual, no intervalo de uma reencarnação a outra. Para onde nós permanecemos quando da morte do corpo físico? Na erraticidade. Então somos espíritos errantes, aguardando novas e novas oportunidades. Quando elas virão, só Deus sabe. A pergunta é, por que existem falsos profetas da erraticidade? Por quê? Certamente porque aqui, entre nós encarnados, nós temos tantos falsos profetas, porque não é diferente. Os falsos profetas que estão entre nós aqui agora, na Terra, encarnados, serão aqueles falsos profetas da erraticidade, porque amanhã a morte vem pegá-los de surpresa, levando o corpo físico e deixando eles à deriva. E eles continuem do mesmo modo que se encontravam aqui. A morte, ela não muda nada para nós. Tem gente que acredita que morrendo tudo vai transformar, tudo vai mudar, tudo vai modificar. Não vai, não. Aquilo que nós empreendemos aqui durante a existência corporal, é isso que vai realmente nos precipitar nesta ou naquela condição espiritual, na erraticidade. Portanto, que os falsos profetas, como eu comentei aqui logo no início do mês, quando eu citei que eles estão em todas as partes, em todos os negócios profissionais, isso, não somente os ledores de sorte, eles estão por todas as partes, eles estão nos políticos, eles estão no comércio, eles estão em todos os lugares. Porque nunca faltou pessoas falsas, pessoas que na verdade não conseguem vivenciar
aquilo que, na verdade, ele deveria exemplificar. Porque muitas vezes é fácil dizer para os outros o que fazer, mas viver é difícil. Portanto que esses falsos profetas da erraticidade são os falsos profetas que aqui estiveram. Tiveram as suas escolas de fake news, que é o que está em moda hoje, né? Nós o vemos na televisão, nas propagandas, inclusive propagandas subliminares. Nós vemos por todas as partes. E temos também na casa espírita, como eu mencionei também, nós temos falsos profetas. Porque a palavra profeta na antiguidade se refere aos médiuns de hoje. Porque naquele tempo a palavra médium não havia ainda sido cunhada, quer dizer, elaborada a etimologia da palavra médium. Então, falava de profeta. Os profetas são os médiuns de hoje. Então, não falta também médiuns contraditores, médiuns mistificadores, médiuns desavisados, médiuns que não têm o conhecimento doutrinário, médiuns invigilantes, que são instrumentos desses pseudos espíritos, que pertencem à terceira ordem, segundo a pergunta 100 do Livro dos Espíritos. E é justamente da 7ª e 8ª classe de espíritos. São espíritos mentirosos, galofeiros, pseudo-sábios, são mistificadores, e que vai aproveitar a condição dos médiuns que também não têm o conhecimento suficientemente para discernir, para poder filtrarem as comunicações. Portanto que, para estarmos aqui agora nessa tribuna espírita, nós precisamos ter, no mínimo, o conhecimento doutrinário. Para que nós possamos repassar para vocês a doutrina espírita, nós precisamos conhecê-la primeiro. Embora muitos de nós não conseguem vivenciá-la na íntegra, mas pelo menos nós somos decorebas. Às vezes decoramos e esboçamos aquilo que nós realmente estamos lendo, aprendendo, embora não estamos vivenciando. Porque quando a gente vivencia aquilo que prega, aquilo que vive, a gente não é vitimado. A gente não é instrumento dos maliciosos, dos pseudo-sábios. Porque a questão é o seguinte, no Livro dos Médiuns tem um capítulo especial que fala a influência do meio e a influência moral. O que muitas vezes nos permite que nós sejamos instrumento desses grandes mistificadores é a questão moral, não é talvez o conhecimento. Eu posso ter o maior conhecimento, ainda eu serei vitimado pelos pseudos espíritos, os falsos profetas, porque talvez eu não tenha condição moral suficientemente para ter sobre eles uma autoridade. Talvez eu tenha autoritarismo, mas autoridade me falta. Por quê? Eu tenho aqui nas minhas mãos aqui, uma comunicação, aliás, 3 comunicações espirituais. Sabe quem assinou as 3 comunicações espirituais? Jesus. Jesus? Quem falou isso? Mas está aqui, ó. Não é Jesus, não. É Jesus. 3 comunicações espirituais. Uma está na Revista Espírita e 2 está no Livro dos Médiuns. Tá? E aqui, ó, na Revista Espírita de 1868 e no Livro dos Médiuns está aqui inserido lá no item 33, dissertações espíritas. Eu não vou ler tudo não, eu vou ler só um pequeno trecho para vocês relembrar comigo. Começa assim a comunicação espiritual. Filhos da minha fé, cristãos da minha doutrina esquecida pelos interesses das ondas da filosofia e dos materialistas, segui-me no caminho da Judéia, segui a paixão da minha vida, contemplai meus inimigos, agora vede os meus sofrimentos, meus tormentos, meu sangue derramado.
filhos espiritualistas da minha nova doutrina, estáis prontos a suportar, a afrontar as ondas da adversidade, os sarcasmos dos nossos inimigos. A fé caminhará sem cessar, seguindo a vossa estrela que vos conduzirá ao caminho da felicidade eterna, tal como a estrela conduziu pela fé os magos do Oriente à manjedoura. Quaisquer que sejam as vossas adversidades, quaisquer que sejam as vossas penas e as lágrimas que houvestes derramado, nessa esfera de exílio, tomai coragem, ficai persuadidos de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará muito acima dos tormentos da vossa existência passageira. O vale de lágrimas é um vale que há de desaparecer para dar lugar à brilhante morada de alegria, de fraternidade e de união, onde chegareis pela vossa boa obediência à santa revelação. A vida, meus caros irmãos, nessa esfera terrestre, toda preparatória, não pode durar senão o tempo necessário para viver bem preparado para esta vida que não poderá jamais acabar. Amai-vos como eu vos amei e como vos amo ainda. Irmãos, coragem, irmãos, eu vos abençoo e no céu eu vos espero. Olha, essa comunicação aqui, ela é toda pretensiosa. Ela é toda enriquecida de um conceito judaico cristão. Essa comunicação aqui, Jesus está sempre na primeira pessoa. E todo o legado do Cristo, ele fala na primeira pessoa, mas ele fala na segunda pessoa. Mas ele fala também na primeira pessoa do plural. Aqui, ele fala que nós somos filhos de Deus. Não, filhos da fé. Nós não somos filhos da fé. A fé não tem filhos. A fé não é sujeito. A fé é uma condição subjetiva, mas não é sujeito. Nós somos filhos de Deus e não da fé. Porque fé não tem filhos. Seguiu o caminho da Judéia. Nós não estamos aqui para seguir o caminho da Judéia. Ele é o caminho. Jesus é o caminho e não a Judéia. A Judéia é um lugar circunscrito, geográfico. Paixão da minha vida. Nós não somos paixão da vida dele. Contemplar meus inimigos, aqui até que vale. No céu vos espero. No céu vos espero? Ele deveria ter falado, vinde a mim. Ficaria melhor. Ide, coragem, filhos, vinde a mim. Ide, pressupõe que ele esteja aqui entre nós na terra. Então, quando ele fala, ide, pressupõe que ele está aqui. Porque se ele está ao nosso lado, o verbo aqui, no futuro, ide. Então, ele não está na condição dele, que é a realeza divina dele. Estando Jesus na sua realeza divina, ele não diria ide, ele diria vinde a mim, como ele pronuncia o tempo todo no Evangelho. Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Então, quer dizer, ele nos concita, ele nos convida, ele não manda a gente ir. Se ele dissesse ide, ele estaria comigo aqui com o doutor Francisco e todos vocês, lado a lado nosso. Mas ele não está aqui presencialmente. Ele está em cada um de nós espiritualmente. Se é que está. Porque muitas vezes a gente não percebe a presença dele, mas ele está. Portanto que aqui existem algumas controvérsias. O pior, doutor Francisco, ele fala ainda, salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. A palavra salvação é judaico. Salvar de quê? Vocês estão correndo risco? Vocês estão correndo perigo do quê e de quem? Quem está ameaçando vocês? Qual é a circunstância que ameaça vocês?
Tem que me salvar do quê e de quem? Então, a questão da salvação, ela é judaico. E aqui, apagará as faltas dos grandes culpados. Jesus não veio aqui para apagar a falta de ninguém. Ele não vai apagar nenhuma das nossas faltas. Seremos nós que devemos nos reeducarmos, para que as nossas faltas sejam reparadas, feitas de novo, mas não como antes, mas bem feitas agora. Então, esse negócio de salvar, salvar, sabe de que se refere aqui o judaísmo? Do fogo do inferno. Quem inventou o dogma do fogo do inferno? Isso não é doutrina espírita. Isso são algumas religiões tradicionais que ainda até hoje têm o dogma do céu e do inferno. Então, salvar aqui quer dizer do fogo do inferno. Vocês estão preocupados com o fogo do inferno? Não. Absolutamente. Não estão preocupados nem com a cremação, menos ainda com o fogo do inferno. Então, a questão aqui dessa comunicação, ela não é verdadeira, ela não é de Jesus, ela é de um Jesus qualquer, que simulou, e a espiritualidade fez a questão de colocar essas duas comunicações apócrifas aqui, tá? No livro dos Médiuns, Dissertações Espíritas, item 33, justamente para nos demonstrar de que todos nós estamos sujeitos às mistificações, de que nós estamos sujeitos a engolir tudo que é colocado pela espiritualidade. Eu tenho o dever moral e logístico de poder filtrar. Como diz Paulo de Tarso, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu devo conhecer tudo, analisar tudo, mas reter o que é bom. Então, portanto, que essas comunicações foram colocadas no livro dos médiuns, logo lá no último capítulo, justamente para nos demonstrar que nós precisamos ficar atentos com relação aos falsos profetas da erraticidade. O médium obsediado aceitaria essa comunicação. O médium despreparado, que não tem a moral, certo, suficientemente cristã, ele aceitaria e passaria como verdade. Então, para encerrar minha fala, Erasto, no livro dos Médiuns, no capítulo 20, no item 230, ele coloca que nós devemos rejeitar 10 verdades. Devemos rejeitar 10 verdades, para não admitir uma única mentira. Então, olha a gravidade que nós estamos correndo o risco de sermos ludibriados numa comunicação espiritual. Porque os falsos profetas da erraticidade são aqueles homens que aqui viveram, estão lá continuando a viver como espíritos, fora do corpo físico, mas com a mesma maldade de antes. Fiquemos atentos. Eu vou passar para o doutor Francisco as considerações da parte dele também. Boa noite a todos. Boa noite, Vicente. É sempre um prazer estar aqui, como diz, exaurindo os seus conhecimentos, que iluminam os nossos caminhos aí, no aprendizado e na nossa vontade de caminhar sob a luz da doutrina espírita. Realmente, a ideia que se tem é que, ao deixar o corpo físico, o espírito transmuda as suas qualidades. E a doutrina espírita ensina isso com muita clareza. Do jeito que nós vivemos aqui, continuaremos lá com as mesmas viciações, com as mesmas qualidades e defeitos. Esse trabalho do aperfeiçoamento, do aprimoramento, iniciado aqui, ele continua do lado de lá. Então, por isso que o Vicente, tão acertadamente, deixa claro que há espíritos brincalhões, zombeteiros, assim como pessoas aqui encarnadas, né, os espíritos encarnados, há pessoas também com essa qualidade. Quem não conhece pessoas brincalhonas, que gosta de passar um trote aqui e ali? Então, só porque desencarnou não quer dizer que mudou e se santificou. Há um conceito muito equivocado nisso. A jornada de progresso, de evolução,
ultrapassa o túmulo, né? Ela antecede o berço e também após o túmulo. A vida do espírito, ela continua. Ela é pela eternidade. Só Deus dará fim a esse espírito, por ele, vamos dizer assim, criado. E o que a gente tem aqui, então, na sistemática do estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, é que em cada capítulo temos os temas e na parte final temos as instruções dos Espíritos. E a parte de hoje está justamente nessa das instruções dos Espíritos. Como o Vicente falou, em data anterior, se falou dos falsos profetas. Se deu o conceito e chamou a atenção de uma forma um pouco mais branda, mas aqui é mais incisivo, porque é a instrução dos próprios Espíritos, ao final do capítulo. E como a gente vive esse mundo aí, das falsas profecias, em tudo quanto é setor da nossa vida, né? Vai desde vamos dizer assim, o que lê a sorte, até o negociante que nos trapaceia, né? O comércio com as suas propagandas enganosas. Isso é, sim, o Vicente deixou claro isso aqui no estudo anterior, eu estava aqui como assistente. Então, deixando bem claro o cotidiano, a atualidade dessas falsas profecias, porque a ideia que a gente faz de falsa profecia está muito ligado à religião, não é? Limitado à religião, e esquecemos de trazer para o nosso contexto de vida diária, o nosso ambiente social, familiar, trabalho. Mas o grande pano de fundo em tudo isso é a chamada verdade, né? Verdade que cada um quer tê-la com exclusividade, na questão dos falsos profetas. Então, se eu sou um fabricante de um produto, o meu é melhor do que todos. Se eu sou um comerciante, o meu preço é o melhor do que todos, as mercadorias que eu vendo são melhores do que a dos outros concorrentes, e assim vai. Na verdade, o fundo de tudo é a chamada verdade, né? E há um ditado popular que diz que, diante da verdade, 3 classes de pessoas erram. Primeiro, aqueles que não conhecem a verdade e não procuram conhecer. Ora, eles vão pela onda, vendo pelo preço que comprei, não questionam, não é? Muita gente, quando conta alguma coisa para nós, isso é comum no nosso círculo de amizade, fala, ó, estou te contando, mas assim, estou te vendendo pelo preço que eu comprei. Eu ouvi falar assim. Ou seja, cadê o crivo da busca da verdade sobre aquele assunto? Se a gente buscasse ir a fundo sobre a verdade que pauta aquele assunto, talvez nós não repassássemos adiante. Então, a primeira classe é aqueles que não conhecem a verdade e não procuram conhecer. Estou falando aqui de um modo geral, não só exclusivamente religioso ou de qualquer aspecto nesse sentido, mas de uma maneira geral na nossa vida. Segundo, aqueles que conhecem a verdade e não ensinam. Ele sabe. Esse aqui eu acho que é o pior, porque ele conhece a verdade, ele sabe o que deve fazer, mas não passa a maneira correta como fazer. E terceiro, aqueles que conhecem a verdade, mas não praticam. Eu falo, mas não faço, mas não ajo. Então, esse ditado aí abrange essas 3 classes de pessoas diante da verdade. 3 classes de erros diante da verdade. E, assim, agora, trazendo para a conotação, vamos dizer, dentro da própria doutrina espírita, mais focada para o lado, vamos dizer assim, da forma como agir, falando do cristianismo, né? Nós podemos nos reportar aqui ao diálogo havido entre Pilatos e Jesus naquele momento antecedente à condenação e posterior crucificação. Quando Pilatos, então, isso a gente pode constatar em João ou nos outros evangelistas que também desenvolve aí a mesma narrativa, a resposta sobre a verdade ela fica suspensa.
Porque, ao ser interrogado por Pilatos, Jesus então responde: eu vim trazer a verdade ao mundo. Todos os que amam a verdade escutam a minha voz. E Pilatos ficou curioso, indagou: e o que é a verdade? Nesse momento, aquela circunstância dos judeus os judeus buscando a condenação de Jesus, houve uma pressão naquele ambiente e a resposta não foi dada. E fica essa nossa reflexão, né, para a vida toda, mas uma reflexão muito positiva, porque realmente devemos sopesar os lados possíveis de tudo que nos chega a conhecimento, vendo aquilo que é merecedor de credulidade e o que não é. Eu dou um exemplo aqui na parte prática em que atuo, a questão de justiça aqui dos homens. Até mesmo nessa justiça tão falha, não se admite que se pronuncie um juiz sem equilibrar as conchas da balança, quer dizer, sem ouvir os dois lados. E aí tira a conclusão daquilo que chegou até ele. Ah, mas decidiu errado, é injusto. Bom, decidiu de acordo com o que trouxeram as conchas da balança. Um lado trouxe um peso, o outro trouxe o outro. E a justiça é isso, é equilibrar as partes para dar aí uma possível harmonia social. Mas então, aqui eu chamei a atenção mais para essa questão do tema verdade, que é o pano de fundo de toda profecia, seja ela verdadeira ou então falsa, como nos chama a atenção aqui os espíritos amigos, superiores, né? E fica essa nossa reflexão, então, até porque João também nos exorta, quando diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, aqui está no sentido que o Vicente nos passa ainda há pouco. Conhecereis a verdade não está dizendo que a verdade vos salvará, ela vos libertará. Então, salvação no texto bíblico, nós devemos, assim, no texto do Evangelho, entendo que a gente deva sempre traduzir não como salvação, mas como libertação. Porque no momento que eu conheço um assunto e passo a ver toda a verdade sobre ele, ninguém chega e vai me dominar e vai me subjugar sobre aquele assunto. Então eu tornei aqui o tema um pouco mais abrangente para o nosso dia a dia. Não sei se o pessoal está assim, com essa visão também sobre esse aspecto, mas era isso que eu tinha a considerar, Vicente. E dando prosseguimento, a pergunta é: por que Moisés, em Deuteronômio 18, proibiu não o espiritismo, mas proibiu a evocação dos mortos, como é a tradução antiga? Porque tem algumas religiões que, a pretexto de criticar a doutrina espírita, colocam em Deuteronômio 18, 12, 13, 14, que Moisés proibiu o espiritismo. A palavra espiritismo não existia ainda. A palavra espiritismo foi cunhada no século XIX, quase 4.000 anos depois que a palavra espiritismo surgiu. Como é que algumas traduções bíblicas têm o atrevimento de colocar que Moisés proibiu o espiritismo? Não. Em Deuteronômio 18, Moisés proibiu e ameaçou, porque o homem era bravo, ele ameaçava também, ameaçava de morte. Eu acho que Moisés, ele tinha pena de morte naquela época, porque tudo ele ameaçava com morte. Se alguém procurasse uma pitonisa, um oráculo, um ledor de sorte, cartomancia, quiromancia, as mancias da época, era ameaçado de morte. Está lá em Deuteronômio 18. Por que ele proibiu? Na verdade, ele não proibiu o intercâmbio espiritual, as comunicações espirituais. Mas se ele proibiu, por que ele proibiu? Porque naquela época não havia, de certa forma,
um conhecimento pleno de tudo que viria da espiritualidade. Então, ele proibiu o intercâmbio? Não. Ele proibiu os excessos, certo? O mercado, a troca de favores com os espíritos. Faça isso por mim que eu farei, isso por você. Isso existe até hoje em algumas filosofias espiritualistas. Algum sincretismo afro-brasileiro ainda usa a prática, quer dizer, desse intercâmbio, da troca de quê? De despachos, quando se pede favores aos espíritos. Você vai fazer para ele um despacho de coisas que ele ainda necessita, pela sua condição ainda terrena. Foi isso que Moisés proibiu há 4.000 anos atrás. Esse mercado livre, essa troca de favores, esse mercantilismo com a espiritualidade. No capítulo 26, aqui do item 10, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, está assim, a mediunidade é coisa pura e santa, que deve ser praticada religiosamente. Aqui, então, a gente vai perceber que Moisés, ele já sabia que a mediunidade, que é a capacidade medianímica, mediúnica, de algumas pessoas que possuem de forma ostensiva, porque todos nós possuímos a faculdade, mais ou menos. Mas naquela época, aqueles que tinham ela de forma ostensiva, que são os médios ostensivos de hoje, que recebem as comunicações espirituais, ele proibiu esse desregramento, essa mistificação, essa deturpação que naquela época já existia. Porque a magia chamada na antiguidade de goecia, foi isso que Moisés proibiu. Quando o pessoal saiu da Caldeia, da Assíria, da Babilônia, da cidade de Ur, lá no continente asiático, e atravessou todo aquele deserto, e foi culminar lá no Egito, na África. E chegaram levando lá todas as suas práticas ainda de holocaustos, de sacrifício de vidas humanas, oferecendo aos espíritos com D minúsculo. Esses espíritos, na verdade, eles chamavam de deuses. E esses deuses não passavam desses mesmos espíritos. Tá? Uma vez que esses ofereciam a ele, a essas práticas que Moisés proibiu ao povo caldeu, aos assírios. Foi esse povo que foi realmente, de certa forma, controlado pelo regime de Moisés, ameaçando que a faculdade mediúnica, ela é sagrada, ela é pura, e que não pode ser motivo de deturpar como se deturpa até hoje. Quando fazemos dela, o quê? Um mercado, um simples intercâmbio, despropositadamente, imoralmente, muitas das vezes, com trocas materiais com os espíritos. Isso que muitas das vezes Moisés já conhecia e quis proibir, porque sabia que haveria os pseudos espíritos, pseudos sábios da erraticidade, que comunicaria através daqueles médios despreparados daquela época. 4.000 anos depois, veio a doutrina espírita nos trazer o livro dos médiuns, um tratado dos evocadores, um tratado experimental da doutrina espírita, contendo 4 capítulos na sua primeira parte e mais 32 na sua segunda parte. Um compêndio de 36 capítulos que diz respeito muitas e muitas coisas do intercâmbio espiritual. Portanto, meus amigos, é muito imperioso nós não esquecermos que a mediunidade é coisa pura, é coisa santa, é coisa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Não é para ficar brincando com um copo em cima da mesa, o chamado quijá. Não. Não é para ficar dentro do centro espírita evocando esse ou aquele.
parar de brincadeiras, levar a sério que a comunicação espiritual é coisa séria, porque senão eles vão encontrar em nós guarita. A nossa invigilância vai dar a eles guarita para que eles possam mistificarem, como aqui foi feita essas 3 comunicações mistificadoras, a título de exemplos para nós aqui hoje. Porque a gente não discutiu aqui os parâmetros, na verdade, que vai indiciar que a comunicação é falsa. Há muita coisa nela que leva ela à falsidade, não tem critério racional. Então, assim, meus amigos, o assunto de hoje não é somente os falsos profetas aqui, corpo a corpo conosco, mas aqueles da espiritualidade que são os piores. Sabe por quê? Nós não estamos vendo eles. Às vezes não estamos ouvindo, não estamos vendo. Porque aqui, a gente quando percebe alguém que não supera a nossa expectativa, a gente evita a pessoa. A gente passa do outro lado da rua, a gente passa longe dele, não aproxima. E os espíritos, vocês conseguem escamoteá-los? Quer dizer, escondê-los? Hein? Mas eles escondem de nós. E, no entanto, usam da nossa credulidade, da nossa ignorância. Por isso que o Cristo chegou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que eu preciso, o que todos nós precisamos é a nossa libertação espiritual. Eu agradeço o carinho, agradeço a presença do Dr. Francisco, nosso amigo aqui da mesa hoje. Agradeço aí a todos vocês que carinhosamente estão conosco nessa noite. A todos os nossos amigos internautas, nosso muito obrigado pela atenção e o carinho. Boa noite para todos. Mais alguma consideração, doutor Francisco?